Olá, meu irmão e minha irmã. Não sei como está a sua vida. Hoje vamos falar de mulheres de fé. Antes de falar sobre esse tema, vim pedir para que você não desista dos seus sonhos. Vim pedir para que você continue lutando. Eu sou igual você, falho, pecador. Não posso te transformar, não posso fazer nada, somente Deus, somente o Espírito Santo e Jesus, que é uma trindade que pode fazer isso. Ele tem o poder, ele é o líder e nós somos vasos. Devemos ajudar uns aos outros. Eu não sei qual é o seu sentimento, eu não sei como está a sua vida, não sei sua vida no trabalho, não sei sua vida. Então só Deus pode falar. Hoje foi uma mulher de fé. E quantas mulheres na Bíblia teve fé? Várias mulheres. Mas hoje eu vou falar da mulher de Abraão, uma mulher que deu fruto a Isaac. É uma mulher que tinha muita fé, mesmo que às vezes ela parecia ter pouca, mas ela teve uma grande fé, que mesmo já velha teria um filho. Por isso ela fica num alto pódio de fé, porque as outras teve fé, só que elas não. A Sara já era velha. Em Hebreus capítulo 11, versículo 11 diz: pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele filho que tinha prometido. Antes de falar sobre essa mensagem, vim pedir para você se inscrever e do lado aparecer um sino, você ativa esse sino. Para tu me mandar uma oração, vem cair no seu telefone, uma pregação, para você ser grandemente abençoado diariamente. Compartilhe para que as pessoas sejam grandemente abençoadas. E que outras pessoas também. Você pode ser um grande profeta, um grande testemunho. Você pode ter salvar muitas vidas, Jesus. Você pode ser diferente, ser luz. Compartilhe nos grupos, no status. Compartilhe para cada um. E dê seu like, isso fortalecerá o canal. Eu vi muito acerca de homens de fé. Podemos citar Noé. Teve fé, mesmo sabendo se o dilúvio ia acontecer ou não. Passou 120 anos construindo uma arca. Abraão, por ter muita fé, e muitas vezes, e outros personagens da Bíblia, podemos citar também José, teve fé. Ele teve o sonho, e ele mesmo às vezes pensou em desistir do sonho. Imagina, você teve um sonho, seus irmãos não acreditar, seus pais não acreditar. E teve outros personagens da Bíblia que teve muita fé. Mas pouco se fala de mulheres de fé. Pouco se fala. E pensamos hoje também nas mulheres de fé. Antes de tudo, queremos dizer que muitos desses grandes homens de fé devem a essas fé às mulheres piedosas que tiveram. Eu lembrei agora de uma mulher que teve fé no tempo de Eliseu. Eliseu, toda vez que passava, tinha uma mulher rica. Ela tinha tudo. Eliseu foi e perguntou, depois de muito tempo eles conversando, Eliseu perguntou: o que você quer que eu te faça? Porque ela fez um quarto, colocou o quarto lá em cima. Não fez um quarto longe, não fez um quarto qualquer, fez um quarto como se fosse para Deus, porque ele era o homem de Deus. Perguntou o que lhe falta, mulher. Ela falou que não faltava nada, mas ele sabia que faltava um filho. Então Deus manda entregar um filho. Depois de muito tempo, o filho dela morre. Então vem Eliseu com seu aprendiz de profeta. E ele vai na frente porque aquela mulher está vindo. E ela fala nada, fala que tá tudo bem. Ela falou pro Eliseu, em pranto, que o filho dela tinha morrido. E o único que podia ressuscitar era ele, porque ele que entregou a bênção. Entendemos que ela tinha fé. A fé dela é uma mulher temente. Mas hoje vamos falar de Sara. Foi Joquebede, mãe de Hebreia, que fervorosa na fé, não temeu o mandamento do rei, progenitora de Moisés, o libertador de Israel. Foi Ana, mulher de oração, o espírito abnegado, espírito pelo céu, que deu à luz a Samuel, criança divinamente instruída, juiz incorruptível, fundador das escolas sagradas de Israel. Foi Isabel, parentela de Maria de Nazaré, que gerou o precursor do Messias, o João Batista. Não foi a fé de Sara
e Abraão não teria sido provavelmente chamado pais da fé, ou pais dos fiéis, quanto haveria o Barraque efetuado sem a fé de Débora. Todavia Barraque tomou a honra, e assim como acontece com Abraão. Isso não parece justo, não é verdade? Algum dia tudo se revelará. A história da fé de Sara, das mais animadoras, somos por vezes levados a crer que os heróis da fé eram mais ou menos os sobre-humanos, a qualquer coisa do encadeamento humano e divino, a experiência de Sara. Nós pensamos que quando fala assim dos heróis da fé, nós pensamos que são pessoas de outro nível, pessoas que nem parecem ser humano, mas não é. Fé é das coisas que se esperam, mas também das coisas que não se vê. A fé não é imaginação, muito mais. A fé é muito mais que esperança. A fé, você tem que acreditar e só crer. Vai acreditar, vou ter uma mansão, vou ter uma Lamborghini, vou casar, ter filhos e vou para o céu. Você sabe se isso vai acontecer? Não, isso é fé. Outra fé pode ser usada. Meu filho vai ser curado agora, neste momento. Esse ano vai passar e esse médico está sendo desenganado, porque o meu Deus é o Deus da cura e o câncer vai ser curado, mesmo sabendo o dia que ele ia morrer. Fé, se ele acreditar e temer, a oração quebra tudo. Então a fé é muito mais do que nós imaginamos. Em Gênesis 18, lemos acerca da promessa de que Sara teria um filho. Isso parecia impossível, porque como tanto Abraão como Sara era demasiado idosos. Sara riu e disse ao Senhor Abraão: "Por que riu, Senhor?" Sara temeu e negou, dizendo: "Não me ri." O Senhor disse: "Não diga isso, porque te riste." Quão humana foi Sara na verdade, quão maravilhosamente amorável e compreensível foi o Senhor. Se bem que Sara se risse antes a promessa a princípio, até mentisse, negando a ver rindo. O Senhor foi bondoso em resultado. Sara se tornou mulher dos fiéis, considerando fiel aquele que tinha prometido. Sara, ela não acreditava 100% no milagre, porque além de ser estéril, já era de idade. Mas ela não entendia quem prometeu a promessa vinha de Deus. A fé deles era muito grande. Abraão teve fé que ia ter filho. Depois de ter o filho, 9 anos, Isaac levou para um monte para sacrificá-lo, porque Deus tinha mandado. Abraão ia sacrificar se Deus não parasse ele. E Deus mandou um cordeiro. Gente, você entende o tamanho da fé desses? Por isso eles são chamados pai dos fiéis. São nossos pais que nos ensinou a ter muita fé. Quando ele fala de fé, temos que citar Abraão. Lucas 1, versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus não tem nada impossível. Você deve animar quantas vezes a palavra de Deus não parece de impossível cumprimento. Tudo que é impossível para Deus. O que é impossível para Deus? Tudo que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus criou o mundo com suas palavras. Deus criou o mundo com suas palavras. Não foi somente em tocar. Essas foram suas palavras. Haverá luz, houve luz. Houve terra. Houve água, houve animais. E criou e formou o homem. Então você vê que Deus é grande. Provérbios, capítulo 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas insensata com próprias mãos a derriba. Sara, ela podia muito bem ser insensata, porque era muito impossível, mas ela foi sábia. Ela deu H para Abraão, mas entendeu que a promessa ia ser dela. Ela foi, depois de que aconteceu, ela desacreditou. Depois ela teve fé, falou assim, vou crer que Deus vai fazer. E aconteceu, porque a fé. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 11, da mesma sorte, quanto a mulheres, e necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo.
Deus quer mulher sábia, mulher que edifica, não mulher que destrói. Em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. O otimismo é a fé em ação. Nada se pode levar a efeito sem otimismo. Neste momento, meus irmãos, vamos orar, Deus, eu pedir oração. Vamos orar para cada um, com nossos amigos familiares. Vamos orar para cada um deles neste momento. Senhor, oramos como discípulo, orando, pedindo acrescentar-nos a fé que nos falta, para nos completarmos, assim como exemplo, citar os milagres que tem para nós. Deus, que possamos ter mais fé, como homens da fé e mulheres da fé, que são citados em Heróis da Fé, em Hebreus 11. Eles foram citados em Hebreus 11 para nos ensinar a ter fé. A fé deles nos ensina a ter mais fé. A fé deles nos ensina a ter esperança. A fé deles nos ensina que a fé não somente as coisas se esperam, mas também as coisas que não se veem. A fé é algo inimaginável aos olhos humanos. É impossível aos olhos humanos. Não vai acontecer aos olhos humanos, mas vai acontecer aos olhos de Deus. É possível aos olhos de Deus. E vai acontecer. Porque para Deus é possível. Se Ele está no negócio, vai acontecer. Se Ele decretou, vai acontecer. Se a promessa dele vai acontecer. E Hebreus 11 vai dizer para nós aprender a ter fé. Sara nos ensinou a ter fé. Abraão ensinou a ter fé. Noé ensinou a ter fé. Moisés ensinou a ter fé. José ensinou a ter fé. E muitas mulheres a Bíblia ensinou a ter fé. Joquebede ensinou a ter fé. Ana ensinou a ter fé. Maria ensinou a ter fé. Então você vê várias vezes Deus ensinando-nos a ter fé. A fé. A fé é algo que nós precisamos. Como nós alcançamos o reino de Deus? Somente pela fé. Você está crendo num negócio que não se vê, crendo em um Deus que não se vê, agora, neste momento. Mas quando se cumprir, você verá. As coisas se esperam, são coisas também que não se vê. Hoje você não está vendo o reino, hoje você não está vendo Deus. E quando verá, você acreditará, mas não adiantará. Então nós temos que se esperar também nas coisas que não se vê, para acontecer, quando acontecer. Hoje você não está vendo, não está acreditando, mas quando acontecer, você estará pronto para entrar. Acredite hoje. A fé é isso. Somos reis de Deus pela fé. Somente pela fé. Andamos pela fé. Paulo nos ensinou a andar pela fé. A fé que nos levará ao reino de Deus. Tenha fé, gente. Não desiste. Se alguém de sua família ou você está precisando de uma cura, tenha fé. E tenha fé que sua porta de emprego vai abrir, tenha fé. Tenha fé que coisas boas virão, tenha fé. Tudo, coloque Deus em primeiro lugar. Porque a fé agrada a Deus. Se agrada a Deus, você está andando no caminho dele. Porque a fé você tem que acreditar e obedecer seus leis. O amor você tem que amar, você dará tudo por amor. Então tenha fé, coloca Deus em primeiro lugar. Nunca desiste de Deus. E nunca espera de homem, espere em Deus. Tenha esperança que acontecerá. Por mais que ele prometeu seja absurdo, as pessoas desacreditam em você, somente fique seus olhos para ele, que as outras coisas vão ser acrescentadas. Não desanima, porque eu estou contigo. Amém. Agradeço a cada um que ouviu essa oração até aqui. Se inscreva, compartilhe, deixe o like. Deus te abençoe grandemente. Amém.